O tema de hoje é baseado num artigo de Alessandro Lima intitulado Tradição e Tradição, disponível no site Veritatis Splendor. Bom, vamos desempacotar isso. Imagina tentar brincar de telefone sem fio, mas assim, a brincadeira dura uns 600 anos. Nossa, 600 anos é muita coisa para um telefone sem fio. Sim. Uma mensagem é sussurrada hoje, e ela precisa atravessar guerras devastadoras, sabe, a ascensão e a queda de impérios inteiros, fomes, pragas, Aham. e incontáveis gerações morrendo e nascendo. E aí, no fim de tudo isso, o último a ouvir a mensagem precisa repeti-la com uma precisão absoluta, jurando que cada detalhe é idêntico àquele primeiro sussurro. O que, para nossa mente moderna que está acostumada a salvar tudo na nuvem, com um clique, né, soa como uma impossibilidade estatística. Totalmente. Mas, historicamente falando, esse é o epicentro de um dos campos de batalha teológicos mais brutais que existem. É o embate clássico, né, e implacável, diga-se de passagem, sobre como a verdade é preservada. De um lado, a gente tem a crença estrutural católica na autoridade suprema da chamada tradição oral. E do outro lado, a fundação protestante de que, apenas a escritura escrita possui a palavra final. Exato. E o que torna essa nossa imersão profunda de hoje tão fascinante é que vamos observar esse duelo através de uma lente bem específica. O material que temos na mesa é um artigo de 2001 chamado Tradição e Tradição, escrito por Alessandro Lima, um apologeta católico que atua nessa área desde o início dos anos 2000. E aqui, olha, vale a gente fazer um alinhamento muito claro com quem nos ouve. O texto-fonte é uma defesa apologética feroz. Tem um viés óbvio. Sim, com certeza. Então, nosso objetivo hoje não é entrar nesse ringue para levantar a mão do lado católico ou do lado protestante. Não estamos aqui para endossar quem está certo ou errado, sabe? De forma alguma. Nossa missão é, fazer uma verdadeira engenharia reversa da lógica do autor. Queremos dissecar os argumentos dele de forma neutra, entender como ele monta essa linha do tempo histórica e testar o peso das evidências que ele joga na mesa para tentar provar que a escrita sozinha nunca foi suficiente. E a fundação de todo o argumento dele começa com um simples choque de realidade tecnológica. Nós tendemos a projetar a nossa facilidade de acesso à informação lá para o passado, mas o autor nos puxa brutalmente para o mundo antes da prensa de Gutenberg. Antes do século XV. Exatamente. Na antiguidade, registrar algo não era apenas difícil, era tipo uma operação logística monumental. Custava uma fortuna, né? Sim, o papiro ou o pergaminho custavam fortunas. A tinta era um luxo, e o tempo de um escriba qualificado, copiando símbolo por símbolo ali à mão, isso tornava qualquer registro escrito uma raridade. Uma raridade que apenas reis ou sacerdotes de altíssimo escalão podiam acessar. E essa escassez da escrita forçava a humanidade a encontrar outras formas de não perder a sua própria identidade, né? E o artigo aponta um vazio histórico colossal para sustentar essa dependência vital da tradição. Aham. O autor lembra que o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, é historicamente atribuído a Moisés. Certo. Só que a narrativa da própria revelação divina começou com o patriarca Abraão. E existe um buraco na linha do tempo aí, um intervalo de aproximadamente 600 anos entre Abraão e Moisés. É muito tempo. É mais tempo do que toda a história do Brasil desde a chegada dos portugueses, sabe? Como é que uma mensagem de tamanha magnitude teológica sobreviveu a mais de meio milênio sem um único documento oficial carimbado? E o texto argumenta que a resposta é a tradição divina, que era transmitida exclusivamente de forma oral, de geração em geração. Mas o autor faz questão de distanciar isso de uma lenda de fogueira, sabe? Daquelas que vão mudando conforme o gosto do contador. Entendi, não é qualquer história. Não. A premissa dele é que esse depósito oral não era um telefone sem fio descontrolado, mas sim a própria revelação em estado vivo, se desenvolvendo e sendo protegida até culminar com a ascensão de Cristo. Inclusive, ele menciona que a própria tradição judaica atesta que Moisés não registrou nos pergaminhos absolutamente tudo o que foi revelado para ele, deixando assim um vasto oceano de conhecimento contido apenas no ensinamento falado.
Mas é aí que a nossa mente cética moderna habita, né? Porque, voltando à analogia do telefone sem fio, nós sabemos que a memória humana é falha. Muito falha. As pessoas aumentam os contos, esquecem partes cruciais, tipo misturam personagens. Se a mensagem oral não tinha um texto escrito ali para servir de âncora e corrigir os erros de percurso, como é que o autor sustenta que essa tradição chegou a Moisés e mais tarde aos apóstolos de forma intacta e pura? O que é fascinante aqui é que essa é a grande charada da oralidade na antiguidade. E a visão apresentada no artigo encara a tradição oral não como uma falha, mas como um sistema de preservação rigorosíssimo. Rigorosíssimo como? O que a gente precisa entender sobre as culturas do Oriente Médio Antigo é que a memorização coletiva era tipo uma tecnologia de ponta na época. A transmissão não era um simples bate-papo informal. Envolvia poesia métrica, cânticos rítmicos e, mais importante, a correção comunitária implacável. Nossa, então se alguém errasse, a comunidade inteira corrigia? Exato. Se um patriarca ou um líder contasse a história alterando uma vírgula sequer, a comunidade inteira que já tinha memorizado o padrão corrigia ele na hora. Para o autor, a tradição divina funcionava sob essa arquitetura impenetrável. Caramba! A escrita posterior, a escrita em si, não veio para substituir a oralidade porque a oralidade era fraca. A escrita apenas documentou uma fração visível do que a comunidade já guardava como lei imutável através da fala. Entendi. Então, se essa tradição oral era meio que o sistema operacional rodando por trás de tudo e a escrita era apenas a ponta do iceberg, a pergunta que fica é: o próprio texto escrito admite isso? A Bíblia confessa em algum momento que existem informações cruciais fora das páginas dela? O artigo defende firmemente que sim. É mesmo? Sim. E vai buscar evidências onde o Novo Testamento aparentemente deixa vazar fatos que nunca foram escritos no Antigo Testamento. Ah, então ele mostra exemplos práticos. Exatamente. O autor se apoia em um levantamento feito pelo professor Carlos Ramalhete para escancarar essas verdadeiras participações especiais da tradição dentro da Bíblia. Uhum. A tese é mostrar que os autores do Novo Testamento tratavam informações puramente orais, com o mesmo nível de autoridade que dedicavam aos textos sagrados antigos. São eventos que eles citam com naturalidade, sabe, mas que, se você procurar nas escrituras judaicas anteriores, simplesmente não existem. Olha, o primeiro exemplo que o texto traz é o que a gente pode chamar de a pedra andarilha. E, ele é de explodir a cabeça. É bem curioso. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, São Paulo está descrevendo a jornada dos judeus no deserto. E aí ele relata que o povo bebia água de uma rocha espiritual que os acompanhava. Ou seja, a imagem é de uma pedra jorrando água que viajava junto com o acampamento pelo deserto, servindo como uma prefiguração de Cristo. Isso mesmo. Só que, se a gente abrir o livro de Êxodo ou de Números lá atrás, não tem nenhuma pedra mágica caminhando atrás do povo. Uma pedra que anda soa como um realismo mágico total. E Paulo cita isso com uma convicção enorme. De onde é que ele tirou isso? Então, da tradição judaica não escrita. Os rabinos chamavam isso de Poço de Miriam. Era uma lenda oral de que a rocha que Moisés feriu rolava pelo deserto acompanhando as tribos. Incrível! E o segundo exemplo listado no texto eleva ainda mais o tom cinematográfico. Na Epístola de São Judas, versículo 9, há uma menção a uma batalha cósmica. O texto descreve o arcanjo São Miguel em um combate direto contra Satanás. E o prêmio da luta era o próprio corpo físico de Moisés. Nossa, cena de filme total. Sim. Judas relata que o arcanjo disse, e eu cito, "Cabe a ti, Senhor." Agora, se a gente fizer uma varredura completa no livro de Deuteronômio, onde a morte de Moisés é relatada, essa cena de filme de super-herói não tá lá. É uma narrativa épica inteiramente resgatada do universo não documentado. E tem um terceiro exemplo que traz isso para um nível dos detalhes burocráticos mesmo, dando nomes aos bois. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, São Paulo cita os nomes dos feiticeiros do Egito que bateram de frente com Moisés. Os magos do faraó? Isso. E ele os chama abertamente de Ianes e Mambres.
O livro de Êxodo narra esse duelo de magia no palácio com riqueza de detalhes, sim, mas os magos são figuras completamente anônimas no texto original lá do Antigo Testamento. Exato, não tem nome nenhum lá. Mas séculos depois, Paulo misteriosamente sabe o nome deles. E a conclusão lógica que o apologeta traça a partir dessa lista é inescapável para a tese dele, né? Os escritores do Novo Testamento, que são os pilares da fé cristã primitiva, eles bebiam de uma fonte de dados tão sagrada e inquestionável quanto os próprios pergaminhos de Isaías ou de Moisés. A linha de raciocínio é que a plenitude da revelação divina sempre exigiu ambas as vias, a escrita e a oral. Sabe o que isso me lembra? E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O Novo Testamento, nessa visão, funciona quase como um disco de greatest hits, sabe, os maiores sucessos de uma banda icônica. Adoro essa analogia. Pois é. O disco tem as faixas principais, que todo mundo conhece e canta junto. Mas a tradição oral é o encarte do álbum físico. Você precisa ler as letrinhas miúdas do encarte externo para entender as referências obscuras das letras, né, descobrir as motivações ocultas de quem escreveu, ou pegar as piadas internas que não aparecem na capa principal. É perfeito. Se você jogar um encarte fora e ficar só com o disco, a sua experiência musical fica incompleta. E até sujeita a más interpretações. Exato. E o texto faz questão de jogar holofote em passagens bíblicas que sustentam esse encarte, como o final do Evangelho de João, lá no capítulo 21, que confessa abertamente que Jesus fez inúmeras outras coisas que não foram parar no papel. Ou as instruções nas cartas aos Tessalonicenses, que mandam os fiéis obedecerem tanto ao que foi escrito nas cartas, quanto ao que foi ensinado de boca em boca. A metáfora do encarte captura perfeitamente o centro do argumento católico que é desenhado pelo Alessandro Lima nesse artigo. Tentar separar o texto escrito do seu contexto oral milenar seria, na visão dele, uma mutilação da mensagem original. A escritura isolada perderia o seu mecanismo de interpretação. Mas, claro, né? Todo argumento que parece invencível tem um calcanhar de Aquiles que é apontado pelos críticos. Sempre tem. E o texto-fonte tem a coragem de trazer para a luz a principal e mais pesada objeção do mundo protestante contra essa ideia de transição. Existe uma passagem super famosa no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, onde Jesus entra em um conflito brutal com os fariseus e ele não mede palavras ali. É uma passagem bem forte. Sim, ele acusa os líderes religiosos de abandonarem os mandamentos reais de Deus para se apegarem ao que ele chama de forma pejorativa de tradição dos homens. O texto cita regras absurdas sobre lavagem ritual de copos, de jarros, e Jesus crava que eles estavam invalidando a palavra divina por causa dessa tradição. E isso levanta uma questão importante. Sim, porque sendo bem cética aqui, peraí, isso parece um balde de água fria definitivo. Se o próprio Cristo usou a palavra tradição como um insulto e literalmente condenou a prática de colocar costumes orais acima da lei de Deus, como é que o autor tem a audácia de defender a tradição católica logo depois disso? Pois é. Isso não soa como uma contradição insuperável ou até uma hipocrisia? É o momento em que o artigo precisa fazer o seu malabarismo teológico mais complexo. A resposta do autor não é ignorar a passagem de Marcos, de jeito nenhum, mas reinterpretá-la a partir de uma distinção técnica. Ele argumenta que o erro dos críticos está em não perceber o contexto histórico e colocar tudo dentro da mesma sacola. Como assim? O ponto de virada é a tese de que, na época de Cristo, não existia apenas uma grande tradição fluindo pelo judaísmo, mas sim duas tradições operando de forma simultânea, e elas colidiam. Duas tradições correndo em paralelo? Exatamente. Olha, isso só como uma saída de emergência muito conveniente, né? Tipo, Jesus estava falando mal da tradição deles, não da nossa. Como é que ele sustenta essa divisão na prática? Ele fundamenta isso na própria natureza das regras farisaicas. De um lado você tinha a tradição divina, com T maiúsculo, que seria a interpretação legítima e original passada pelos patriarcas e profetas. Certo? Essa é a boa? Isso. Do outro lado existia o que os próprios judeus chamavam de tradição dos antigos, que era uma camada puramente humana,
uma rede de burocracias desenvolvida nos bastidores pelos fariseus, sabe, ao longo de muitos séculos, para tentar hiperregulamentar a vida do povo. Ah, entendi. A argumentação do texto é que Jesus não estava bombardeando a tradição divina, até porque ele próprio cumpria, né? Ele estava fulminando exclusivamente essa segunda camada invasiva e sufocante que foi criada pelos homens. E para quem nos ouve entender como essa tradição humana dos fariseus sufocava as pessoas na prática, no dia a dia, o texto usa um exemplo brilhante sobre a lei alimentar envolvendo carne e leite. Ah, esse exemplo é ótimo. Sim, a tradição divina, o mandamento original lá, era super específico e contido. Dizia: não cozinhe a carne de um animal no leite da sua própria mãe. Era tipo uma questão de respeito à vida do animal, de não usar a substância que o nutriu para ferver a carne dele. Certo, regra dada. Mas como é que os fariseus transformaram isso num pesadelo burocrático? Pela pura paranoia de cometer um erro acidental. Os fariseus raciocinavam mais ou menos assim. Imagina se um judeu piedoso vai ao mercado, compra um pedaço de carne, depois compra um jarro de leite de outra tenda, mistura os dois na panela e, por uma coincidência cósmica terrível, aquele leite específico veio exatamente da mãe daquele bezerro. Nossa! Ele pecaria sem saber. Então, para eliminar qualquer risco estatístico dessa tragédia teológica, a tradição dos fariseus criou o que eles chamavam de uma cerca em volta da lei. Uma cerca? Sim. A regra humana nova, que era super inflexível, passou a ser, a partir de agora, é expressamente proibido cozinhar absolutamente qualquer carne em absolutamente qualquer leite. Ponto. Ou seja, eles pegaram uma lei super específica e a transformaram numa proibição genérica e massiva. Eles inventaram uma lei nova para proteger a lei velha. Exatamente. E o autor usa esse comportamento paranoico dos fariseus como uma faca para atacar os próprios críticos modernos da Igreja Católica. Ele compara essa atitude farisaica à dos grupos protestantes modernos que, na visão dele, agem igual. Quando, por exemplo, criam proibições absolutas contra o consumo de qualquer bebida alcoólica ou proíbem o uso de televisão, sabe? Criando uma cerca moral artificial. Regras absolutas que não estão diretamente proibidas nas escrituras originais. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? O irônico é que a tentativa rigorosa de proteger a lei acaba gerando novas leis inventadas pelo homem, criando o exato problema que eles tentavam evitar. Né? E se conectarmos isso ao quadro geral, o movimento retórico final do artigo é uma estocada profunda no coração do protestantismo histórico e das antigas heresias. O autor vai muito além de criticar evangélicos modernos e ataca os próprios alicerces teológicos. Ele vai longe. Muito. Ele traz à tona hereges clássicos como Pelágio e Ário lá nos primeiros séculos. E aqui a gente precisa de um contexto vital. Por que Ário é citado nesse artigo? Boa pergunta. Porque Ário usava a Bíblia escrita para argumentar que Jesus Cristo era apenas uma criatura, um ser criado e inferior a Deus. E como a igreja refutou Ário? Com a tradição. Exato. Dizendo que ele tinha o texto, mas havia jogado fora o encarte oral, a tradição interpretativa dos apóstolos que ensinava como ler aquelas passagens. Segundo o autor, hereges como Ário e mais tarde os grandes reformadores do século XVI como Martinho Lutero, João Calvino, de John Knox cometeram exatamente esse mesmo erro fatal. Trocaram a tradição apostólica pela tradição humana. Olha, a ironia que esse argumento aponta é colossal. A tentativa obsessiva e rigorosa de expurgar qualquer tipo de tradição externa e depender apenas do texto puro acaba inevitavelmente forçando o leitor a criar o seu próprio método de interpretação do zero. E ao tentar se livrar das tradições estabelecidas, o indivíduo acaba criando uma nova tradição paralela, baseada nas suas próprias regras humanas, nas suas próprias proibições e no seu próprio entendimento isolado daquele momento histórico. Mantendo a nossa análise estritamente na estrutura do argumento, sem validar os dogmas de nenhuma das igrejas envolvidas aqui, é inegável que a estratégia do autor é uma manobra de aikido impressionante. Sim, ele usa a força do oponente contra ele mesmo. Exato. Ele pega a espada mais afiada que os críticos usam contra o catolicismo há 500 anos, que é a acusação implacável de que Roma se corrompeu inventando tradições humanas,
e vira a lâmina completamente contra os próprios acusadores. Ele sentencia que figuras como Lutero e Calvino são os verdadeiros criadores de tradições farisaicas modernas, justamente porque cortaram o cordão umbilical com a interpretação coletiva, contínua e oral que a Igreja alegava guardar. E é neste exato ponto de colisão que a poeira dos séculos baixa e esse debate teológico milenar aterrissa direto no nosso colo, né? Na nossa vida cotidiana, porque para quem nos ouve agora, no trânsito, lavando a louça ou trabalhando, a pergunta é: por que perder tempo dissecando uma briga entre monges, apologetas, reformadores e fariseus sobre como uma regra antiga devia ser lida? Pois é. O que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver com a nossa relação íntima com a informação. Nós estamos nos afogando na era da sobrecarga de dados. O ciclo de notícias de 24 horas, a velocidade insana do algoritmo, o oceano de fake news. As bolhas de realidade filtrada, né? Sim, em uma era de tanta sobrecarga, entender o mecanismo de como a informação oral se transforma em textos oficiais é fundamental. Exato. Entender as entranhas mecânicas de como uma informação oral ganha peso na antiguidade, como ela se cristaliza em um texto inquestionável e, acima de tudo, observar a ferocidade com que grupos de poder rivais disputam o monopólio exclusivo de interpretar esse texto é o maior treino de pensamento crítico que existe. Com certeza. Quando estudamos as táticas usadas nesses embates religiosos antigos, quem tem o direito de escrever a lei, quem tem o direito de traduzi-la e, principalmente, quem tem o direito de dizer o que ela significa nas entrelinhas, nós ganhamos ferramentas vitais para sermos muito mais céticos hoje. Porque nós vemos as grandes instituições modernas agindo da mesma exata forma. Da mesma forma. Governos decretando verdades oficiais, corporações de tecnologia decidindo o que é um discurso aceitável e o que é desinformação, conglomerados de mídia filtrando os fatos, a guerra ancestral para definir quem é o dono da verdade oficial e quem detém o encarte para interpretá-la continua exatamente igual. Os fariseus de hoje só usam ternos ou moletons do Vale do Silício, sabe? E as ferramentas mudaram de pergaminhos para servidores em nuvem. E essa mudança de ferramentas nos força a olhar para o futuro através das lentes desse artigo. É um pensamento bem provocativo final que eu queria deixar aqui. O Alessandro Lima constrói a fundação do seu argumento alegando que a tradição oral só era a guardiã absoluta da verdade porque a tecnologia limitava o acesso à escrita. Certo. A invenção da prensa de Gutenberg democratizou o texto, diluiu o monopólio da cópia que a Igreja detinha. E essa revolução na mídia foi o verdadeiro motor que permitiu que o texto escrito do protestantismo desafiasse a oralidade católica. Mas hoje, a prensa de Gutenberg parece pedra e lasca de osso perto do que estamos vivendo. Entramos na era da inteligência artificial gerativa. Nossa, sim. Modelos de linguagem colossais gerando textos impossíveis de distinguir do humano em questão de milissegundos. Mais do que isso, uma realidade onde robôs sintetizam imagens, recriam vozes idênticas, produzem vídeos hiperrealistas de eventos que nunca aconteceram. Se a escassez absoluta da escrita na antiguidade deu à luz a reverência pela transmissão oral e a explosão de impressos no século XVI mudou o foco total para o peso do texto documentado, o que acontece com a humanidade quando entramos numa era em que o próprio registro audiovisual pode ser falsificado em escala industrial por máquinas. É a falência da prova documental como a gente conhece. Porque se eu não posso confiar no áudio vazado do político, sabe, se o vídeo da guerra pode ser renderizado por um computador no quarto de um adolescente, como é que a gente vai arquivar a verdade? Essa é a provocação que eu deixo no ar. Como essa nova disrupção tecnológica vai obrigar as futuras gerações a redefinirem o que é a sua tradição intocável? Se tudo que é digital pode ser artificial e corrompido, será que o pêndulo da história vai balançar de volta para o início?
É uma boa pergunta. Em meio a um oceano de alucinações de inteligência artificial, será que a humanidade do século 22 voltará a confiar apenas e exclusivamente naquilo que é dito olho no olho, passado verbalmente pelas pessoas em quem confia na sua própria comunidade local? Qual será a face da nova tradição oral quando não pudermos mais acreditar nos nossos próprios olhos e telas? Olha, é uma perspectiva vertiginosa que escreve todas as regras do jogo. A máquina de radiografia que nós sempre usamos para tentar separar o fato da invenção histórica está sendo exposta a um novo tipo de radiação sintética. E as chapas resultantes estão mais confusas do que nunca, né? A nossa habilidade de ler o mundo vai precisar de um novo encarte, e muito rápido. Com certeza. Bom, nós deixamos esse cenário perturbador para quem nos acompanhou refletir sobre essas estruturas invisíveis de informação que moldam a nossa realidade hoje. Fica aqui o nosso muito obrigada pela companhia em mais esta imersão profunda e detalhada, que foi desenhada justamente para esticar e exercitar o seu pensamento crítico. Continuem questionando o que leem e, principalmente, como leem. Até nossa próxima análise.